Fala Dev, seja bem-vindo ou bem-vinda. Vou fazer uma apresentação geral do funcionamento do Plugdash, tá? E vou começar demonstrando o gerenciador dos dados, que nós chamamos de Plugbot Nuvem, que é o que faz toda a construção e configuração dos gráficos, e depois nós vamos lá para a visualização disso nos painéis do Plugdash, beleza? Então, iniciando aqui, nós vamos acessar fazendo essa verificação de reCAPTCHA. E aí nós já temos o acesso ao Plugbot Nuvem, que é o gerenciador dos dados. Ao acessar, nós já somos redirecionados ao menu Empresas, tá? E aqui nós temos como adicionar novas empresas e gerenciar. Então eu vou criar uma nova aqui, a apresentação do Plugdash, ok? Aí o e-mail novo Dash. Limite de dispositivos. Podemos limitar a uma quantidade específica, isso vai depender do pacote que for contratado de dispositivos, ou a gente simplesmente vem aqui e coloca 0, que significa que eles serão ilimitados. Aí o CNPJ a gente digita aqui apenas para contextualização, e aqui também. Então vamos colocar, por exemplo, aqui um telefone, ok? E por fim, a gente seleciona se quer confirmar novos dispositivos ou não. E aí tem uma visualização para isso. Por enquanto aqui eu vou deixar como não a vias de apresentação. Então a gente salva essa empresa, aí ela já passa a aparecer aqui. Nós já temos uma chave de ativação, que é esse código, tem o e-mail, o telefone e o CNPJ, ficam essas visualizações aqui, beleza? No próximo passo agora, nós temos como configurar, nós precisamos configurar o Plugbot, que é um gerenciador que vai ser instalado na máquina, né? Seja no servidor, seja de repente, até mesmo num computador de um cliente, ou especificamente aonde for necessário, tá? Então nós temos 3 modelos aqui, 3 exemplos. Então eu já tenho um configurado, que é esse Plugbot Lib. Ele está ativado, tá? E dentro dele nós temos as conexões que a gente pode vir aqui. Um Plugbot, esse meu de exemplo, ele está configurado, é um Postgre com uma database aqui chamado de índice. Eu tenho as informações dele aqui e tudo bem. Dentro de um Plugbot, eu posso ter várias conexões, né? Então, eu tenho esse Plugbot, eu posso ter diversas conexões. Então, por exemplo, vocês colocaram em um servidor que existe um ERP e existe também uma ferramenta secundária rodando lá. Isso são 2 bancos de dados que estão processando. Ou tem uma outra máquina conectada ao banco de dados e consegue fazer uma conexão através desse servidor. Você pode, com o mesmo Plugbot, cadastrar as 2 conexões, né? Colocando suas devidas credenciais, e aí ele já vai fazer a conexão com esses bancos de dados ali pelo mesmo Plugbot, pelo mesmo sincronizador. Esse Plugbot ele vai rodar com uma certa frequência, e aí essa frequência depende dos seus gráficos, e aí mais para frente eu já demonstro. E toda vez que bater esse período de atualização, de sincronização, ele vai fazer essa conexão com o banco e trazer o resultado para os gráficos, ok? Então nós temos aqui novamente o status, então ele está ativo, tenho esses 2 que estão inativos. Aqui eu posso fazer o download para quando eu for instalar, então depois que você cria, ele vai ficar, vamos usar um exemplo aqui, exemplo 1. Então a gente cria um Plugbot adicionando e aí ele vem aqui, ó, exemplo 1, ele não tem conexões, né? Então não há dados, está inativo, mas ele fica aqui, ó, o aguarde, né? Então até que seja preparado o build desse instalador, ele vai ficar numa opção de aguarde e depois ele já vai mudar para download. Você pode alterar, vai alterar somente o nome ou remover ele, né? Então, por exemplo, esse daqui de cima eu criei para exemplo, então eu vou excluir ele, posso vir aqui e ele já será excluído. Depois que ele faz isso, ele dá um
um reload na página e aí depois volta já a aparecer, depois de alguns segundos aqui, o status. Aqui nós temos também, novamente, as opções de download, enquanto que esse aqui está no aguarde. Feita essa configuração, agora a gente já está apto para instalar o Plugbot, e aí a instalação é bem simples, basta seguir os passos do instalador, né? E depois nós já estamos aptos para poder criar os gráficos, beleza? Então, vamos lá. No menu Plug Dash, nós temos 4 possíveis configurações. Nós temos os usuários, gráficos, biblioteca e variáveis. Os usuários é meio padrão, então eu tenho aqui as empresas. Quando eu clico no menu usuários, eu preciso selecionar qual empresa eu quero. Então agora nós vamos trabalhar com a apresentação do novo Plug Dash, né? Eu dou um next aqui, peço para ele seguir, o próximo, e eu já tenho essa visualização. Então aqui é onde nós vamos fazer a configuração dos usuários que vão acessar a plataforma. Tá? Por exemplo, eu posso deixar selecionado para utilizar o login para e-mail. Então sempre que entrar um usuário, sempre que um usuário for fazer o login, ele vai digitar o e-mail e a senha dele, normal. Mas eu posso deixar desmarcado para que quando esse usuário for acessar o Plugdash, seja listado os usuários disponíveis, né, para ele poder acessar. Então, às vezes é uma empresa que tem algumas pessoas diferentes ali, mas que não tem problema eles se visualizarem quem tem acesso, pode ser feito dessa forma. Ou, não, eu quero restringir para que cada um só veja o seu. Utilizar o login para e-mail. Utilizando o login para e-mail, o e-mail passa a ser obrigatório dentro da construção. Então, é necessário que na importação desses usuários tenha o e-mail cadastrado certinho no campo e ele seja mapeado, que eu vou demonstrar para vocês. Nós temos a primeira opção por formulário. Eu posso vir aqui e cadastrar um novo usuário. Então eu posso adicionar ele manualmente. Então dou o nome, a senha dele, o departamento e o e-mail. O e-mail ele fica sempre como opcional, mas depende da configuração anterior, conforme eu comentei. Ou nós podemos vir aqui em nova origem, que aqui a gente usa o Plugbot. Então eu seleciono o Plugbot que eu tenho disponível, seleciono a minha integração, que é a minha database, e aqui eu posso ter configurações avançadas de senha para criptografia, né? No caso eu não preciso. Esse é o intervalo de sincronização, então vou deixar aqui 24 horas. E aqui nós temos o SQL que nós precisamos inserir. Então eu vou selecionar, então select, nós precisamos colocar os nomes certinhos. Tá? Eu já tenho o SQL pronto, então eu vou somente colar aqui e explicar. Então, nós temos, na minha tabela do banco de dados, eu tenho o ID User, né? ID User. Então, para cá, eu preciso transcrever ele para ID. O usuário, no caso, seria o nome, e aí eu também converto ele para nome. A senha é a mesma, departamento também é igual, e-mail também é igual. Quando só é necessário fazer o alias mesmo quando o nome da tabela no banco de dados for diferente da propriedade que a gente precisa incluir esse valor. Então eu venho aqui, e-mail from usuários, que é o que está na minha tabela. Feito isso, eu posso testar a minha conexão, lembrando que o Plugbot precisa estar ligado, então precisa ter sido feita a instalação dele antes, e todos os dias ele vai se conectar, ele vai ficar conectado o tempo todo, né? Então aqui eu tenho os meus usuários já cadastrados. Só apresento somente os primeiros 10, mas depois tem como visualizar todos. Eu tenho 7 usuários cadastrados, a senha aqui, os nomes, tudo a vias de demonstração. Mas um ponto importante que eu quero tratar aqui já sobre os usuários são os departamentos. Então, se você pretende implementar isso em empresas, por exemplo, que você precisa dividir entre determinadas áreas, determinados departamentos ou grupos de pessoas, gestores e assim sucessivamente, vocês podem trabalhar com os departamentos dentro do Plugdash. Ele vai servir para você nichar, você restringir a visualização para algumas pessoas. E você pode vir e acrescentar essas
configurações justamente dentro dos usuários. Obviamente que nós estamos falando de uma integração com o banco de dados, então esse banco de dados precisa ter esses respectivos departamentos, né? Ou pode ser criado através dos formulários, daí, depois que é o outro método que a gente tem de criação de usuários. Então aqui nós temos dois departamentos e tem esse diretor que eu quero usar um exemplo básico e um sem nada, eu também quero demonstrar isso, e os e-mails. Então os e-mails eu poderia usar o e-mail para login ou simplesmente deixar a lista. Então testado, eu sei que está funcionando, vou salvar. Ele já vai me dar um tempinho aqui. Usuário criado com sucesso, perfeito. Já estamos prontos para fazer o login na plataforma. Então, como eu mencionei, ele fica um plugbot aqui ligado com o nome do plugbot. Então, essa é a nossa conexão com o banco de dados. Ou nós podemos vir aqui no formulário e criar um outro usuário. Então, vamos colocar aqui um novo usuário. Assim, normal aqui, não é tão importante agora. Vou colocar um departamento e vou colocar também um e-mail aqui. Beleza, então nós temos aqui o nosso usuário por formulário, então ele já está criado. O nome dele já está como se fosse um acesso, né? Não é um nome por extenso. Então isso aqui eu também quero fazer depois um adendo sobre isso, mais para frente. Mas nós já temos então os nossos usuários, tanto usuário por formulário como os usuários por conexão. Então aqui eu tenho já os meus usuários cadastrados perfeitamente, beleza? Seguindo a nossa linha de raciocínio agora, nós podemos fazer mais outras duas configurações, que eu vou detalhar cada uma delas, ou nós podemos já ir direto para os gráficos. Então eu vou seguir pelos gráficos primeiro, e depois eu trago essas outras duas funcionalidades que podem facilitar muito no quesito quero integrar novos clientes, como que eu faço isso? Eu posso reaproveitar as minhas informações? A resposta é sim, você pode. E nós temos duas funções que vão trazer isso de uma forma muito mais ágil e fácil para vocês fazerem. Mas vamos seguir o fluxo padrão, o básico, e aí depois eu retorno nesses itens para vocês. Então, uma vez que nós estamos com a empresa criada, empresa ok, plugbot ok, funcionando e usuários importados, agora é hora de nós criarmos gráficos. Se porventura tentar acessar com o usuário o Plugdash que não tenha gráficos, ele não vai conseguir fazer o login. Então é importante salientar isso, que precisa ter gráficos para a gente conseguir criar essas informações, as visualizações. Então, no menu gráficos dentro de Plugdash, nós selecionamos a empresa, né, a empresa que nós acabamos de criar, e aqui nós criamos grupos de gráficos. Os grupos, eles são exatamente o que nós podemos fazer as restrições de departamentos, né? Não é aqui que vincula nisso, mas a nível de organização, vocês podem deixar lá os departamentos criados da maneira que vocês quiserem, né? Então, e cada usuário, ele vai ter o departamento dele, assim como cada gráfico vai ter o departamento de cada gráfico. E aí é isso sim que vai fazer a diferença na filtragem das informações, beleza? Então eu vou seguir aqui, eu vou criar alguns exemplos, né? Então, vou colocar o departamento Plugdash, que é o nosso exemplo. Eu vou criar um outro departamento DFE Switch, que vai ser um outro. Aqui eu vou colocar um departamento geral, tá? E vou colocar um departamento bem restrito aqui, que é algo que eu quero deixar especificamente para diretores, por exemplo. Beleza? Então nós temos 4 grupos. Esses grupos nós vamos colocar os gráficos dentro deles. Tá? Então eu posso salvar essas informações e os grupos já estão pré-criados. O que nós podemos fazer agora? Vim dentro de cada grupo, então vou selecionar o Plugdash, está aqui, e eu vou criar um novo gráfico ou eu vou importar. Essa importação eu trago um pouco mais para frente
naquele detalhamento das nossas features ali que eu quero trazer as facilidades. Então eu vou seguir novamente pelo caminho simples. Novo gráfico. Aí eu seleciono um tipo de conexão. Eu posso fazer tanto por API quanto pelo plugbot. A API também eu trago um pouco mais para frente. Então selecionamos o plugbot. Eu digo qual eu quero trazer, né? Então eu seleciono aqui o meu plugbot, o tipo de integração, que ele é o meu database. Seleciono o tipo de gráfico. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um barra vertical. E eu quero trazer algumas informações. Então eu vou dizer aqui agora. Só para a nível de visualização para nós, eu vou tratar esse como manual, tá? E aí eu vou colocar um total de tarefas, eu estou com uma base de dados assim, e só vou dizer aqui que é vertical, apenas para a gente, a nível de apresentação. E aqui eu vou colocar o nome também do meu departamento aqui. Vou colocar assim, que eu quero que apareça isso no gráfico. Tempo, intervalo de sincronização. Para o meu exemplo, 24 horas é o suficiente. E aqui eu tenho configurações avançadas, então eu vou ocultando. Então, plugbot, database e o tipo do gráfico definido. Configurações definidas. Então, aqui está tudo certo. Agora nós vamos para as avançadas. Para quem ainda está usando a versão antiga do Plugdash, vocês podem selecionar a cor de tema. Tá? No nosso caso aqui, nós não vamos fazer esse exemplo. Pode ser usado máscara de valor, por exemplo, o percentual. Pode ser aplicada uma máscara numérica ou não. Aí a quantidade de decimais vocês também podem definir. Máscara monetária também, se quiser fazer o cifrão ou o dólar, né, no caso. Nós também podemos colocar máscara de divisão. O que são máscaras de divisão? Se nós trabalhamos com números muito grandes, né, por exemplo, bilhões, milhões e tudo mais, para não ficar aquele número tão grande, nós temos essa máscara de divisão que ela faz essa apresentação em km ou bi de bilhões, né? Então, km ou b, perdão, de k para milhares, m de milhões e b de bilhões, para poder ficar mais fácil a visualização. Algumas configurações, exibir valor nas barras, e aí você tem o posicionamento dessa exibição, totalizador, total de registros. Então, cada configuração aqui, cada gráfico, nós temos uma configuração totalmente personalizada. E aí pode fazer do jeito que achar melhor para poder fazer com que ele funcione. O que eu quero trazer mais de informações aqui é principalmente o filtro de departamento. Então, nossos usuários lá atrás, falei para vocês, nós estamos com os usuários pré-cadastrados com seus devidos departamentos, é exatamente aqui que vai fazer com que a gente permita que aqueles usuários visualizem. Por exemplo, eu posso vir aqui e aplicar o filtro de departamento para esse gráfico e eu quero que somente o Plugdash, o departamento Plugdash, possa visualizar esse gráfico. Tá? Então, é aqui onde a gente faz esse primeiro filtro. Configurações avançadas já completamos, vamos aqui para cores personalizadas. Dentro do Plugdash, do novo Plugdash, é possível escolher o RGB do fundo, né, do gráfico. Então, eu posso deixar uma cor base, que vai ser essa cor base que já vem pré-determinada, ou eu posso mudar. Então, eu quero uma cor um pouco mais clara aqui. Não tão forte, mas um pouco mais claro. Só que para que isso funcione, eu preciso vir aqui e habilitar essa visualização. Então, eu quero essa cor aqui, eu preciso utilizar as cores personalizadas. Feito isso, também já vai estar funcionando. Essa outra funcionalidade, chamada de controle de visualização, ela é como se fosse uma filtragem global dos usuários. Tá? Para a gente poder restringir mais ainda, além do departamento, nós podemos restringir com que apenas os usuários que estão dentro das métricas do gráfico, por exemplo, eu estou fazendo um gráfico aqui de tarefas. Então, eu só quero que os desenvolvedores visualizem essas tarefas. Ou eu estou fazendo um gráfico de uma linha de produção, eu só quero ver
Só quero que cada linha de produção veja os seus indicadores, né? Eu posso fazer todo esse controle exatamente por essa configuração. Então eu posso vir aqui adicionar uma label, por exemplo, que é a minha propriedade do gráfico que eu quero que ele busque, né? E a minha variável global. O que é a variável global? São os dados do usuário ou os dados da empresa, né? Então eu tenho o nome de usuário, eu tenho o e-mail do usuário, documento e assim por diante. Então aqui eu preciso casar as duas coisas. As informações elas precisam estar iguais, tá? E eu vou dar um exemplo aqui embaixo. Então, nesse caso, eu vou usar a label do gráfico junto com o nome de usuário. Por quê? Vou só dar um exemplo aqui embaixo. A minha label, eu sei que ela tem aqui nela um nome de usuário. Então, eu tenho aqui o usuário. Beleza. No meu banco de dados, esse usuário ele está escrito da seguinte forma. Então, ele está lá. Eu vou usar, por exemplo, esse usuário. Então, eu sei que lá no meu banco de dados, né, no banco de dados, está dessa forma aqui, ó. Tá? Então, ele está exatamente dessa forma. Então, eu quero que aqui no meu plug dash, eu quero que ele analise, né, eu quero que faça um depara, né, desse mesmo nome aqui em relação ao meu nome de usuário, que eu estou selecionando aqui, porque eu já trouxe ele para cá. Então, no gráfico, no banco de dados, eu tenho esse dado e no gráfico da label eu também tenho o mesmo dado. Então, esse aqui, ó, é na minha base de usuários, ok? Então, eu tenho aqui a label contendo o usuário lá do banco, porque eu sei que ele é um usuário e ele está escrito dessa forma. E ele vai fazer uma busca, um depara sobre esse mesmo nome, né? Só que na minha base de usuários aqui do Plugdash, então no acesso, ok? É um pouquinho confuso, mas na prática vocês vão entender. Ou seja, no gráfico eu preciso ter exatamente igual ao usuário de acesso, beleza? Então é isso. Essa funcionalidade ela faz exatamente essa ação. A partir da hora que eu configuro isso, toda vez que agora o meu usuário acessar o Plugdash, né, ele vai ser filtrado. E aqui, se deixarmos dessa forma, somente quem pertence ao gráfico que vai conseguir ver. Mas nós sabemos que existem os gestores, existem as outras pessoas que acessam também os gráficos, que precisam da manutenção e etc., que também precisam visualizar. Então, nós podemos ainda permitir que usuários fora da validação global visualizem o gráfico. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem pertence, por exemplo, no exemplo que eu usei ali embaixo, quem pertence, quem existe dentro da label do gráfico vai visualizar somente os seus dados, restritamente aos seus dados. Por mais que eu tenha outras pessoas no gráfico, tá? Mas ele só vai visualizar os seus respectivos gráficos. Se eu permito que outras pessoas fora, que não estão dentro do gráfico, que não estão na validação, estão fora da validação global, eu posso permitir que eles visualizem os dados de todo mundo, né? Então, supondo que seja um gestor. O gestor ele não está atrelado a um gráfico de produção, um gráfico de produtividade, né? Quem está atrelado ao gráfico de produtividade são os colaboradores dele, mas ele quer visualizar os dados deles, né? E não restringir a um colaborador só, mas ele quer ver todos. Só que os colaboradores, quando eles acessarem, eles não vão ver todo mundo, eles não vão ver todos, eles vão ver somente eles, né? Então essa é a ideia. Então essa configuração faz essa ação, beleza? Então agora nós precisamos colocar aqui o nosso SQL. Então para isso nós precisamos dar um nome para a aba, beleza? E eu já tenho um SQL aqui, eu vou explicar uma situação. Vou só apagar esse aqui para não confundir e vou colocar departamento ponto, só arrumar aqui, igual a dash, só por aqui,
igual a plug dash, beleza. Então aqui nós já temos tudo configurado que é necessário para poder fazer com que esteja bem restrito todas as informações e esteja batendo certinho. Aqui basicamente eu estou pegando o nome, transformando ele na label, então aqui as minhas tarefas elas contêm os nomes dos usuários. Aí eu tenho o mês que essas tarefas foram realizadas e eu trago como bar para poder ser as minhas colunas, né? E trago o contador, né? A minha quantidade de tarefas. Isso já está somado dentro da base de dados, mas poderia não estar. E não estando somado é simplesmente colocar o SQL, uma somatória do SQL, fazer um trabalho do SQL básico ali para poder fazer esse cálculo de informações. A minha tabela, no caso, são as tarefas, principalmente. E aí eu fiz um inner join aqui aos usuários. Por quê? Porque no nome das minhas tarefas de usuário, né, eu quero trazer o nome certinho que eu tenho deles aqui. E para isso eu também posso fazer a filtragem de departamento. Né? Então eu trago, além do nome, que eu sei que vai estar certo, aqui eu também estou restringindo essa consulta somente para esse departamento. Né? E depois também isso aqui tem como a gente melhorar, beleza? Então aqui eu fiz o meu SQL básico. Posso vir aqui e testar agora. Então a gente vai testar esse gráfico. Ele vai carregar aqui para nós. Gerou para nós aqui agora o gráfico. Tá? Então nós temos aqui o nosso título, manual, total de tarefas, plug dash, dados sincronizados. Ele não aparece porque aqui é só uma pré-visualização. Nós temos os valores, então dentro dessa tabela eu tenho 2 usuários, tá? Aqui, obviamente, aparecem todos, ele não vai restringir nada por enquanto, que aqui você vai fazendo, vai testando, validando, ver se está bom a informação, tá? E aqui ficou dessa forma, então só corrigir esse ponto aqui, tinha que colocar a tabela que está se referenciando e ficaria dessa forma, beleza? Então, feito isso aqui, a gente já sabe que o gráfico está funcionando, podemos vir salvar o gráfico. O gráfico salvo com sucesso, perfeito, e ele já aparece aqui para nós. Então, só retomando essa tela, nós selecionamos a empresa, a apresentação novo Plug Dash, nós selecionamos o grupo Departamento Plug Dash, e aqui nós temos um gráfico, né, no caso, criado um gráfico manual com total de tarefas, um tipo vertical e uma origem padrão. O que é a origem? Origem padrão é a origem de criação padrão nossa, que é através dessa visualização. Nós temos também pela origem biblioteca e origem API, beleza? Feita toda a configuração do gráfico, né, nós já temos a visualização, como eu disse. O que nós temos que fazer? A ativação no Plug Dash, tá? Então, para isso, como que nós conseguimos visualizar esse gráfico aqui lá no Plug Dash? Nós temos que voltar aqui em empresas, novamente, e aqui nós vamos copiar esse código, tá? Essa chave de ativação. Copiando essa chave de ativação, nós vamos para dentro do link do Plug Dash, né? Depois nós vamos disponibilizar. E com a chave copiada, já nós colamos ela aqui, chave de ativação. Então, essa primeira tela que vocês já vão receber, até vocês terem alguma empresa ativada, por exemplo. Aqui nós temos algumas informações do navegador, né, do dispositivo. E aí nós ativamos o dispositivo. Feito isso, já vai estar aqui para fazermos o login, beleza? Dentro dessa parte, nós selecionamos qual é o usuário, lembrando que nós tínhamos todos esses desse aqui para baixo pelo Plugbot, enquanto que esse aqui foi por formulário. Então vamos selecionar esse, por exemplo, colocar a senha, fazer o reCAPTCHA novamente. E aí nós temos já o gráfico criado. Então está aqui, manual, total de tarefas, vertical, plug dash, filtrado somente por esse usuário. Ah, como eu sei disso? Como eu tenho certeza que ele está vinculado por esse usuário?
É só a gente vir aqui, ó, departamento plug dash, lembra que a gente tinha outros grupos aqui? Inicialmente eles não aparecem por não terem gráficos ainda, né? Então precisa criar os gráficos para que eles apareçam, mas ele também vai ser filtrado, né? De acordo com os filtros de departamento do usuário versus o do gráfico. Mas beleza, então vamos só sair aqui, ó, selecionar um segundo usuário. Eu sei que dentro desse primeiro gráfico tem esse aqui, esse usuário também. Então veja que ele já vai aparecer aqui agora com outro valor, obviamente, e outro usuário. E mantendo somente o usuário de visualização aqui, é o usuário que está acessando. Esse aqui é o funcionamento básico daquele filtro, aquele controle de visualização que a gente fez. Que é basicamente o quê? No meu gráfico tem o nome do usuário exatamente como o usuário está acessando a plataforma, né? Então, significa o quê? Aqui, ó, é o valor do meu gráfico, certo? E aqui, ó, é o meu usuário. Então, é exatamente igual, né? E por isso que ele faz esse filtro. Agora, se eu vier aqui e acessar com um outro usuário, por exemplo, aqui, eu já vejo os dois, né? Então, a gente já consegue visualizar os dois usuários que pertencem a esse gráfico. Por quê? Nós também permitimos que usuários de fora da validação global, né, desse filtro, pudessem visualizar os dados. E é exatamente o que está acontecendo aqui. É um outro usuário conseguindo enxergar as mesmas coisas. Beleza? Então é assim que funciona. Se a gente voltar aqui com um usuário que não está naquele grupo de gráficos, mas que ele pertence, estamos aqui, ó. Ele visualiza o fundo aqui, tudo certinho, só que ele não está em nenhum gráfico aqui. Mas esse usuário, ele existe dentro de alguma informação, né, que nós temos. Ele está dentro da base, por isso que ele consegue acessar certinho, mas ele não consegue visualizar o plug dash, porque o filtro de usuários dele não permite que ele veja o plug dash por não ter gráficos do departamento dele, somente de outro, né? Então agora vamos fazer aqui uma construção, vou fazer um corte rápido para a gente poder para eu trazer mais gráficos aqui e validar todo esse funcionamento também e fazer algumas outras demonstrações. Beleza?